Boa tarde. Dando sequência aqui às nossas aulas de PHP, onde nós estamos desenvolvendo um site utilizando as linguagens HTML, CSS, JavaScript e PHP, hoje nós vamos fazer com que os nossos dados que vão ser capturados no nosso site sejam enviados para o nosso banco de dados. Então aqui dentro do nosso site nós temos um link aqui para a página cadastrar. Eu vou dar um clique aqui no cadastrar, ele vai vir para essa página que nós criamos algumas aulas atrás, aonde o usuário tem que colocar o seu nome. Eu vou colocar aqui, Jubislânia de Oliveira, vou colocar aqui o e-mail dela, jub@gmail.com, ela vai colocar uma senha de acesso para o nosso site, 007, vai escolher qual é o seu sexo, feminino, e vai clicar no botão cadastrar. Quando ela clicar no botão cadastrar, ele vai zerar todo o nosso formulário e esses dados que ela cadastrou têm que ser enviados para o nosso banco de dados. O banco de dados que nós escolhemos aqui foi o Workbench. Então eu vou abrir aqui o meu Workbench, eu tenho aqui o meu banco de dados, Mercado Preso. Dentro do meu banco de dados eu tenho as tabelas. Dentro das tabelas eu tenho a tabela cadastro de clientes. Quando eu passo o mouse aqui sobre cadastro de clientes, eu tenho aqui a opção do formulário da minha tabela. Então eu vou dar um clique aqui em cima, ele vai abrir para nós e ele automaticamente já cadastrou aqui para nós como cadastro número 8, a Jubislânia, a senha dela e o sexo. Então ele já está pegando as informações do nosso site e já trazendo para o nosso banco de dados. É o que nós vamos aprender na aula de hoje. Vamos lá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer para que a gente possa mandar essas informações do nosso site para o nosso banco de dados é o seguinte. Primeiro eu vou clicar aqui no pesquisar e no pesquisar nós vamos ativar o Upserver, que é o programa que vai simular no nosso computador um servidor para que ele possa interpretar o código PHP. Então depois que eu ativei o Upserver, confirmei com OK aí no sistema operacional Windows, aqui na barra de tarefas, vocês têm aqui essa seta onde nós temos os itens ocultos da barra de tarefas e aqui aparece para nós o Upserver na cor verde. Dependendo da quantidade de programas que você estiver rodando, esse W pode aparecer aqui do lado sem problema nenhum. A única coisa que você tem que verificar é se ele está verde, se ele está ativado e funcionando. O segundo processo, depois da gente ativar o Upserver, é nós abrimos aqui o nosso banco de dados. Então eu vou vir aqui no pesquisar. Aqui no pesquisar eu vou digitar o nome do nosso banco de dados, que é o Workbench. Então a gente vai ativar o nosso banco de dados. Então, vou clicar aqui, vou digitar o Workbench, vou dar um clique nele, ele vai carregar aí o nosso banco de dados. Quando ele carregar aqui o nosso banco de dados, ele já encontrou aqui um servidor, que é o Upserver. Então eu vou dar um clique aqui no Upserver. Quando eu clicar nesse Upserver, ele vai me abrir aqui a tela. E aí nós temos que ver algumas coisas aqui. Primeira coisa que nós temos que entender é que eu posso ter vários bancos de dados. Então eu tenho um banco de dados aqui chamado Mercado Preso. E eu tenho um outro banco de dados aqui chamado Site MP, que é o que nós estamos trabalhando para esse curso. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa seta aqui do site _MP. Quando eu clicar nessa seta, vai me aparecer aqui as tabelas. E dentro dessa tabela eu também vou clicar na seta e vou vir aqui no meu banco de dados, que é o cadastro de clientes. Então aqui dentro dessa tabela cadastro de clientes, eu vou passar o mouse até aparecer aqui a chave. Dentro dessa chave aqui é onde que a gente colocou os nossos itens do banco de dados. Vou dar 2 cliques rápidos, vou aguardar ele abrir aqui o meu cadastro de clientes.
E aqui dentro do meu cadastro de clientes, nós temos que guardar algumas informações. Então a primeira informação que nós precisamos guardar e anotar corretamente é o nome da nossa tabela, que é cadastro _ clientes. Outra coisa que eu tenho que guardar, porque eu vou precisar dessas informações no PHP, é o seguinte: qual é o nome dos meus campos dentro da minha tabela? Então, para cadastrar é o nome _ cliente, para cadastrar o nome. Para cadastrar o e-mail é e-mail _ cliente. Para cadastrar a senha é senha _ cliente. E para cadastrar o sexo, sexo _ cliente. E aí vem um detalhe importante que depois eu fui perceber que na hora que eu estava projetando o meu formulário e na hora que eu fui projetar também o meu banco de dados, na hora do sexo do cliente eu falei que eu ia usar apenas caractere e que eu ia armazenar apenas uma informação deste caractere. Então lá dentro do nosso formulário nós vamos ter que fazer essa alteração para dizer para ele, ó, só vai guardar um caractere para o sexo. Então anotem essas informações aí, sempre tenta manter um padrão, porque a partir do momento que você mantém um padrão de criação dessas colunas dentro da tabela, isso vai facilitar demais no código. Então eu já tenho aqui o meu banco de dados. Agora, o terceiro processo, nós vamos habilitar um outro programa. Então nós vamos clicar aqui no pesquisar e nós vamos ativar agora o nosso Visual Studio Code, que é o aplicativo que nós estamos usando para desenvolver esse site. Eu vou habilitar aqui o meu Visual Studio Code, ele já está aqui. Eu vou clicar aqui em Open Folder, vou abrir a minha pasta, vou vir em disco local C2 2 cliques rápidos em WAMP64, 2 cliques rápidos no www, e vou vir aqui e vou procurar o meu projeto, que é site _ MP. Eu vou dar um clique aqui no site _ MP e vou clicar aqui no add, que é para adicionar esse projeto. Ele vai posicionar todo o meu projeto aqui do lado esquerdo. Eu vou clicar aqui na página cadastro.php. Então aqui dentro do cadastro.php, onde está todo o meu código, e aí o que é interessante você colocar o que a gente chama de comentário, e aí no comentário eu coloquei aqui, ó, início da construção do formulário de cadastro, que é a partir daqui que ele vai pegar as minhas informações para mandar para o banco de dados. Então nós temos aqui algumas informações. Primeiro, aqui no for action. Então, quando ele fizer esse cadastro, ele vai me voltar para a página cadastro.php. Qual é o método de envio? O método de envio é o post. O post ele é um método de envio um pouco mais seguro, porque as informações não vão passar para a nossa barra de endereço. Aí depois vocês podem pesquisar aí o outro método de pesquisa, que é o get. E aqui embaixo eu tenho os inputs. Todos esses inputs aqui são caixas que as pessoas podem estar preenchendo as informações. E aqui a gente vai fazer algumas alterações. Então a primeira alteração é a seguinte: toda vez que a gente vai trabalhar com PHP, eu tenho que colocar uma outra propriedade dentro do código para que o PHP possa reconhecer essa caixa de inserção de dados, que é a caixinha name, que é a propriedade name. Então eu vou vir aqui do lado da ID nome e vou digitar aqui, ó, name igual, e vou colocar nome também. Vou repetir. Vou vir aqui no input type e-mail, do lado do ID e-mail, eu vou colocar essa propriedade name, vou abrir as aspas e vou colocar e-mail. Vou vir aqui na senha, clicar do lado da ID, vou colocar name e vou colocar senha. Vou vir aqui dentro do input type rádio, aonde que está valor feminino, tá? E aqui eu vou mudar.
Vou colocar name e vou colocar sexo. Só que aqui no valor, lembra lá que eu tinha colocado char 1? Então aqui, ó, eu só posso armazenar um valor de armazenamento. Então eu vou deixar aqui, ó, apenas o F, tá? Que eu quero que armazene apenas no nosso banco de dados o F. Então aqui eu tenho input type rádio, ID masculino, vou colocar aqui, ó, name igual sexo. E aqui no valor que eu quero armazenar, eu vou deixar apenas a letra M de masculino. Outra alteração que eu vou fazer aí, pessoal, é aqui, ó, no input type button. Aqui no button eu vou mudar o nome e vou colocar o botão submit, que é o botão enviar. Então eu fiz todas essas alterações aqui, façam no de vocês. Pressiono o Ctrl S para poder salvar. E depois que eu fiz essas alterações, o que eu tenho que fazer? Como eu mudei aqui o tipo do button para submit, isso vai dar um erro lá na hora do CSS, que é onde nós fizemos a mudança visual. Então eu tenho que ir lá no meu CSS, procurar aonde está o código button e mudar para submit. E aqui dentro do submit, também vou colocar um name. Vou colocar aqui, ó, submit, que eu esqueci. Olha lá. Tudo que for programação e envolver o PHP, eu tenho que colocar essa propriedade name. Olha só. Eu fui todas as caixinhas e coloquei a propriedade name. Olha só. Então, para não ficar muito extenso lá no início, resolvi colocar agora para que a gente possa entender com uma facilidade maior que nós precisamos do name. O que eu vou fazer agora? Dei o Ctrl S, agora eu vou vir aqui do lado esquerdo, vou vir aqui no meu CSS, então eu vou clicar aqui na seta do CSS e vou procurar aqui, ó, estilo.css. Vou dar 2 cliques rápidos, ele vai abrir meu estilo, e aqui ó, eu vou procurar através das minhas linhas de comentário, formatação da página de cadastro. E agora eu vou procurar aonde que eu tinha colocado o button. Então aqui tem o cadastro, tem uma classe chamada CAD, uma classe CAD, cadastro input, texto, e-mail, password, tem aqui o input rádio e tem aqui, ó, cadastro input button. Aonde está button? Eu vou apagar, porque eu estou usando o submit, que é o de enviar. Vou descer mais um pouquinho, tem aqui um hover dele também. Vou apagar o button e vou colocar submit. Acho que era só isso. Vou pressionar o Ctrl S para poder salvar. Agora que eu já fiz as alterações no meu código, o que eu vou fazer? Agora eu preciso de um navegador. O navegador que a gente vai utilizar é o Chrome. Poderia ser qualquer outro navegador. Ó, tem aqui o Edge da Microsoft, tem um navegador que eu uso, que é o Brave, qualquer um deles. Mas como aqui no Brasil a maioria usa o Chrome, então eu vou usar o Chrome aqui também para as nossas aulas de PHP. Aqui na barra de endereço, eu tenho que digitar localhost barra e vou colocar o nome do meu projeto, que é site _mp. Eu vou clicar aqui no site _mp. Ele já pegou aqui o meu site, que a gente está produzindo algumas aulas. E aí, toda vez que o cliente tiver que fazer uma compra no nosso site, a primeira coisa que ele tem que fazer é fazer um cadastro. Então, eu vou clicar aqui no cadastro e vai abrir o formulário. E vocês podem ver que o botão aqui agora, ó, ele ainda não pegou a nova formatação. Porque eu tenho que fazer uma limpeza no meu navegador. Eu vou ensinar vocês a fazer uma limpeza aí no navegador de vocês para ele já aceitar essa mudança aqui no botão. Então nós vamos vir aqui dentro do nosso navegador, nós temos esse menu, que são esses 3 pontinhos aqui, que ele é chamado de menu Kebab. Vou clicar no menu Kebab, vou vir aqui na opção histórico
E dentro da opção histórico, eu vou clicar também em histórico. São todas as páginas que foram abertas aí dentro do nosso navegador. Vou vir aqui do lado esquerdo, remover dados de navegação. Ele vai me abrir uma nova janela. Aqui no avançado eu vou deixar todo o período e vou clicar aqui, ó, remover dados. Ele vai fazer uma limpeza de tudo que está armazenado no nosso navegador. Vou fechar ele. Pronto. Vou abrir ele novamente. Quando eu abrir ele, vou clicar aqui na barra de endereço e vou digitar localhost /site _mp, que é o nome do nosso projeto. Vou clicar aqui no link cadastrar e olha só, ele já assumiu o Submit já com a formatação. Então o nosso cliente ele precisa vir aqui, ó, digite o seu nome completo. Vou dar um clique, vou digitar um nome qualquer, colocar um nome bonito. Djalma Cardoso. Qual é o meu e-mail que eu uso? Vou colocar aqui, ó, sempre djalma@hotmail.com. Qual é a senha que eu quero utilizar nesse site? 007. Qual é o meu sexo? Masculino. Então ele vai preencher esses dados, ele tem que pegar todos esses dados que foram preenchidos e para onde que ele tem que mandar esses dados? Ele tem que mandar lá para o nosso banco. E lá no nosso banco eu vou conseguir manipular essas informações da maneira que eu achar melhor. Então, resolvemos esse problema que eu tinha feito aí algumas confusões nas aulas anteriores. Beleza? Então, confere aí no de vocês, façam todo esse procedimento para a gente poder utilizar. Agora que a gente já está com tudo certinho aí, nós vamos voltar aqui para o nosso Visual Studio Code, que é o nosso editor. Aqui no Visual Studio Code, eu vou voltar aqui para a nossa página cadastro.php, que ela já está aberta aqui na parte superior, que foi onde a gente mudou as alterações lá. Colocamos name em tudo, mudamos o tipo do botão para submit. Então, quando eu trabalho com PHP, eu sempre coloco a programação PHP lá no final, que nem eu faço com as programações JavaScript. Então, ó, tudo que é JavaScript eu coloco lá no final. A mesma coisa eu faço com a programação PHP, sempre no final do site, para que ele possa rodar primeiro os elementos do meu site e depois as programações específicas. Vou dar aqui, aumentar um pouquinho a minha tela. Vou clicar aqui no final do script, vou dar uns 2 enters. Vou colocar uma linha de comentário, que é o sinal de menor, exclamação, 2 tracinhos. E aqui eu vou colocar configurações do PHP. Para que se a gente precisar corrigir depois, a gente procura o comentário e sabe aonde que está cada uma das programações específicas do nosso site. Então, PHP eu tenho que começar com o sinal de menor, eu tenho que colocar aqui a interrogação e vou digitar PHP. Vou dar uns 2 enters aqui e vou fechar. Interrogação e o sinal de maior. Então, toda vez que vocês forem fazer uma programação em PHP, nós temos que colocar a tag de início do PHP e a tag de encerramento do PHP. Então, isso é primordial aí para poder funcionar. E aqui no meio, agora eu vou começar a programar para poder colocar os códigos necessários para pegar os dados do formulário e mandar para o nosso formulário. Então, nós vamos começar aqui, primeiro, verificando se houve um clique no botão Submit. Então, eu vou fazer uma verificação aqui. Então, eu vou colocar aqui primeiro e eu já explico para vocês o que vai fazer essa linha de programação. Então, eu estou dizendo o seguinte, nessa linha de programação.
Esse if aqui quer dizer o seguinte: se esse set ele vai fazer uma verificação da variável, para ver se essa variável existe. Então eu estou dizendo para ele, olha, se existir uma variável chamada submit, isso quer dizer o quê? Que a pessoa está naquela janela de cadastro do formulário. Só que esse submit que eu coloco aqui dentro, essa é a informação que a gente mudou lá, através do name, que foi a propriedade que a gente adicionou. Então, aquele name lá do formulário é o name que eu vou usar aqui. Então, eu estou dizendo para ele, olha, verifica para mim se existe uma variável submit e se ela foi clicada. Se ela foi clicada, ela vai vir pelo método post. E agora eu vou abrir aqui as nossas chaves. E dentro das chaves, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, se ela foi clicada, eu vou colocar esse comando include once e vou digitar aqui conectar.php e vou colocar o ponto e vírgula. Então, nessa segunda linha, eu estou dizendo para ele, olha PHP, se você verificou que o submit ele foi clicado e ele realmente existe, então eu quero que você adicione para mim todos os comandos do conectar.php. O que nós temos no conectar.php? As configurações, não tem acento, configurações de acesso ao banco de dados, que a gente configurou na aula anterior. Então ele vai lá, vai abrir aquele arquivo e vai verificar qual é o localhost, qual é o nome do usuário, qual é a senha, qual é o nome do banco de dados. Então ele vai lá e vai procurar essas informações. E vocês podem ver aqui do lado esquerdo que nós temos esse arquivo, ó, conectar.php. Ok? A primeira coisa que ele vai verificar se a gente deu autorizações necessárias para a entrada dentro do banco de dados. Vou dar uns 2 enters. E agora eu vou começar a criar as minhas variáveis para poder capturar os dados lá. Para criar uma variável no PHP, vou dar uns 2 enters aqui, eu tenho que colocar o sinal do dólar e tenho que colocar o nome da variável. Então eu vou criar uma variável chamada nome. Para essa variável nome, eu vou pegar as informações que vai vir através do método post. E lá dentro do post, ele me coloca aqui, ó, entre aspas. Aqui dentro dessas aspas, eu vou colocar os nomes do meu formulário, que lá no início da aula, a gente definiu aqui pelos name, ó. Name, ó, name. Então, são essas informações que eu vou pegar. Então, a primeira variável vai se chamar nome. Da onde que eu vou pegar esses dados? De um campo chamado nome, ponto e vírgula. Vou criar uma outra variável chamada e-mail. E essa variável ela vai armazenar os dados que vêm através do método post, que vai vir lá do campo e-mail. E sempre encerrando com ponto e vírgula. Vou criar uma outra variável. Essa outra variável vai ser para pegar as informações da senha. Essa senha vai vir pelo método post. E quais são as informações que vêm lá da caixinha que eu dei um nome para ela de senha, lá dentro do name. Vou criar uma outra variável chamada sexo. Essas informações do sexo eu vou pegar da variável, vou pegar através do método post, que vai vir lá do sexo, que foi o nome que eu dei. Então aqui, dentro do PHP, eu estou criando as variáveis. Depois que eu criar as variáveis, qual que vai ser o método de envio, que vai ser o post, que é o mais seguro, porque as informações não vão ficar guardadas na barra de endereço. E aqui eu coloquei todos os names que eu dei lá no meu formulário.
Então o PHP trabalha muito essa questão das variáveis. E para criar uma variável tem que colocar o sinal do dólar e um nome para essa variável. Agora que eu já capturei essas informações das variáveis, eu vou dar uns 2 enters e vou criar uma outra variável para que ele possa armazenar essas informações. Então eu vou criar uma variável chamada clientes. Essa variável clientes, o que ela vai receber? Ela vai receber todas as informações que vêm do meu formulário. Então, para pegar essas informações que vêm do formulário, existe uma função dentro do PHP que é o mysqli_carry, que é uma função do PHP para trabalhar com a questão do banco de dados. E aí, dentro dessa função do PHP, eu abro parênteses e a primeira informação que eu tenho que passar é o nome da minha conexão, que está lá dentro do arquivo conectar. Então, quando a gente criou lá a nossa conexão na aula passada, eu falei, olha só, eu vou criar uma variável chamada conexão. Vou mostrar aqui para vocês. Então, eu vou vir aqui no conectar.php, vou dar 2 cliques rápidos e olha lá, ó, já tenho aqui ó, a variável conexão. Então, tem que prestar muita atenção para colocar essa variável corretamente. Deixa eu voltar aqui no meu cadastro.php. Então, ele vai lá na variável conexão. Aí eu vou colocar uma vírgula. Vou abrir as aspas duplas. E vou colocar um dos comandos do PHP, que é um insert into, que é o comando que a gente usa para inserir as informações dentro do banco de dados. Então, nós temos que digitar tudo com letras maiúsculas, insert into, e agora eu preciso informar o nome da minha tabela. O nome da minha tabela é aquele nome que eu dei lá no meu banco de dados. Então, eu vou voltar aqui no meu banco de dados, e aqui eu tenho o nome da minha tabela. Ó. Dentro do site _mp, eu tenho aqui ó, cadastro de clientes, que é o local onde que ele tem que guardar as informações. Vou voltar aqui, então eu vou colocar. Opa, acabei esquecendo. Nossa, demorou um segundo. Cadastro _clientes. Então eu estou dizendo para ele, ó, através dessa função mysqli_carry, usando a nossa variável conexão para ele verificar que o nosso banco de dados existe, que eu tenho acesso a esse banco de dados, insere para mim os dados dentro da tabela cadastro de clientes. Depois que eu coloquei cadastro de clientes, eu vou abrir o parênteses, já vou fechar para não ter nenhum risco de eu esquecer. E aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar todos os campos da minha tabela. Que campos são esses? São aqueles campos que eu falei para vocês poderem anotar. Ó. Nome do cliente, e-mail cliente, senha do cliente e sexo do cliente. Então, são essas informações que eu vou colocar agora, dizendo para ele as colunas. Então, vamos lá. Nome, cliente, tem a mania de escrever cliente errado, ponto e vírgula. Qual é o outro campo? O outro campo é e-mail, clientes. Clientes ou cliente? Deixa eu ver aqui. Tudo está no singular. Cliente. Ponto e vírgula. Qual é o outro campo? Senha, cliente. Qual é o outro campo? Sexo, cliente. Eu coloquei aqui todos os campos que foram criados lá na tabela cadastro clientes. E tome muito cuidado para digitar corretamente e sempre separando pela vírgula. Então, coloquei todos os campos aqui, igualzinho que está na minha tabela. Depois do parênteses aqui, o que eu vou digitar? Da onde que vai vir esses valores? Esses valores têm que vir de algum lugar. Então, eu vou fechar, abrir e fechar o parênteses. E agora eu vou colocar esses valores.
Esses valores, essas variáveis aqui, ó, que foram as variáveis que foram criadas para ele poder armazenar as informações que veio do meu formulário. Só que aqui tem uma questão muito importante na hora que eu for definir esses valores aqui. Eu tenho que colocar essas variáveis dentro de aspas simples. Então eu vou abrir e fechar as aspas simples, que é o apóstrofo, e vou colocar. Olha só, o primeiro valor ele vai vir da senha. Da senha não, do nome primeiro. Nome. Agora eu vou colocar o segundo, vírgula. Vou abrir as aspas simples, já vou fechar para não ter nenhum problema. Vou colocar o segundo. E-mail. Vou colocar a vírgula. Vou abrir as aspas, que é o apóstrofo. Vou colocar a próxima variável. Senha. Vírgula. Vou colocar o próximo. Abrir e já fechar as aspas. Vou colocar sexo. Opa, é a variável. Tem que ter um cifrão antes. Sexo. Pronto. Coloquei da onde que vai vir estas informações. Vou colocar aqui um ponto e vírgula para poder fechar. E aí eu já tenho a minha programação de conexão entre o meu banco de dados e o meu site. E com essa conexão pronta, eu já falei para ele, ó, quando vinha a informação do nome, armazena na variável nome. Quando vir uma informação do e-mail, armazena na variável e-mail. Quando vir uma informação da senha, armazena na variável senha. Quando vir uma informação do sexo, armazena na variável senha. Aí eu criei uma variável chamada clientes para ele poder guardar todas essas informações. Através dessa função MySQL LE-Query, que é uma função do Excel para trabalhar com o banco de dados, verifica se existe uma liberação para que eu possa trabalhar dentro do banco de dados. Se existir essa conexão com o banco de dados, insere para mim dentro da tabela cadastro clientes, dentro das suas colunas nome cliente, e-mail cliente, senha cliente, sexo cliente, todos os valores que vão vir da variável nome, da variável e-mail, da variável senha e da variável sexo. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 linhas de programação, 8 linhas de programação. O que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl S para poder salvar. Vou voltar aqui no meu navegador. Dentro do meu navegador, eu vou apertar o F5 e agora eu vou cadastrar para ver se está funcionando. Ó. Djalma Cardoso, sempre djalma@gmail.com, a minha senha 007, o sexo masculino e vou clicar no botão cadastrar. Olha lá, ele zerou o nosso cadastro, mandou as informações para o nosso banco de dados. Agora eu vou voltar aqui no meu banco de dados e ver se ele armazenou essas informações aqui dentro. Então eu vou voltar no meu banco de dados, vou dar 2 cliques rápidos aqui no site _mp para ele ficar negrito, que é o que eu estou trabalhando. Aqui dentro do cadastro clientes, dentro das minhas tabelas, eu tenho aqui no final esse símbolo da tabela aqui, ó, que é o símbolo onde que eu vejo as pessoas cadastradas. Vou dar 2 cliques rápidos. Ele vai abrir e olha só a mágica acontecendo, ó. Cliente número 1 é o Djalma Cardoso, o e-mail dele, qual a senha que ele cadastrou e qual o sexo que ele cadastrou. Então ele já está funcionando perfeitamente. Vou voltar aqui no meu site, vou vir aqui, ó, digite o nome completo. Vou colocar aqui, ó, Jubiscleusa de Oliveira. Qual que é o e-mail da Jubiscleusa? juju@outlook.com. Qual é a senha da Jubiscleusa? 1, 2, 3, 4. Qual é o sexo dela?
feminino. Vou clicar no botão cadastrar. Ele tem que pegar esses dados da Jubes-Cleusa e mandar para o banco de dados. Vou voltar para o meu banco de dados. Aqui dentro do meu banco de dados só está aparecendo o Djalma, só que aqui na parte de cima eu tenho as duas setas azuis. Essas duas setas azuis é para poder atualizar o meu banco de dados. Vou clicar no meu atualizar e tem que aparecer a Jubes-Cleusa. Olha só. Opa, deixa eu só tirar o mouse de cima. Pronto. Jubes-Cleusa. Aí apareceu aqui para mim as reticências, que ele está mostrando que esse campo é muito pequeno. Vou clicar nessa linha cinza que divide o nome do cliente com o e-mail. Ó, colocar o mouse ali em cima, uma seta para a esquerda e outra para a direita. Vou aumentar esse campo. Ó. Vou aumentar aqui um pouquinho também o do e-mail, né? Ó. Olha lá. E ele está guardando, ó. Sexo feminino, sexo masculino. Vou voltar lá no meu site novamente, cadastrar uma pessoa. Giscleuso da Silva. Qual é o e-mail dele? zezo@outlook.com. Qual é a senha dele? 4321. Qual é o sexo dele? Masculino. Cadastrar. Olha lá, zerou. Vou voltar no meu banco de dados e vou clicar no botão atualizar. Olha lá. Giscleuso da Silva, o e-mail dele, a senha e o sexo. Então, estamos aí com a aula pronta de cadastro. Deixa aí o seu like, o seu comentário, para que outras pessoas possam receber esse conteúdo. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima aula. Se cuidem!